Você já se perguntou por que a maioria das pessoas lê sobre a lei da atração, faz afirmações todos os dias e mesmo assim continua na luta pelo dinheiro, pela felicidade, pela realização? Porque algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam com facilidade e outras ficam paradas no mesmo lugar, frustradas, ansiosas, achando que o universo simplesmente não conspirou a favor delas. Prepare-se, porque algumas das verdades que vou compartilhar podem parecer duras, mas elas refletem o que eu mesmo vivi, transformei e ensinei para milhares de pessoas ao redor do mundo. Quando penso na razão profunda pela qual tantas pessoas não conseguem fazer a lei da atração funcionar, eu sempre volto ao mesmo ponto: o paradigma. Ele é silencioso, invisível, mas controla tudo, e a maioria nem imagina que está presa a ele. Eu mesmo vivi isso por anos, muito antes de descobrir qualquer princípio de prosperidade. Eu acordava todos os dias acreditando, sem perceber, que minha vida estava destinada a ser pequena. Essa crença estava tão enraizada que parecia parte da minha personalidade. Eu repetia para mim mesmo que não tinha estudo suficiente, não tinha talento, não tinha nada de especial. E sem perceber, eu vivia exatamente dentro desse limite, como uma cerca invisível que eu nunca tentava atravessar. Esse é o ponto onde 90% das pessoas falham. Elas querem mudar de vida, querem atrair mais dinheiro, mais oportunidades, mais liberdade, mas carregam dentro de si um programa mental que repete: você não consegue. Isso não é para você, vai dar errado. Você não nasceu para isso. E o mais curioso é que muitas vezes elas acham que estão pensando positivo, acham que estão focando no que desejam. Mas por trás do pensamento consciente existe uma base emocional construída desde a infância, desde os primeiros anos, moldada pelas experiências, pela família, pela sociedade, pelo medo. E quando essa base não muda, tudo continua igual. Eu lembro claramente de um período da minha vida em que eu realmente acreditava que estava fazendo tudo certo. Lia sobre prosperidade, sonhava com uma vida melhor, imaginava sucesso. Mas todos os dias, assim que acordava, a primeira sensação que surgia dentro de mim era a mesma: um peso no peito. Era a sensação de que eu estava preso. Era como se uma voz interna sussurrasse que eu não tinha nascido para grandes realizações. E aquilo era tão automático que eu nem percebia que era um paradigma me controlando. Talvez você já tenha sentido isso também. Aquela sensação de que, não importa o quanto tente, parece que há sempre algo te puxando de volta. Já percebeu isso acontecendo? As pessoas acham que fracassam por falta de sorte, por falta de dinheiro, por falta de tempo. Mas a verdade é muito mais profunda. Elas fracassam porque o paradigma faz com que elas tomem as mesmas decisões, tenham as mesmas reações emocionais, sigam os mesmos padrões e produzam os mesmos resultados, ano após ano. É por isso que uma pessoa pode ganhar mais dinheiro, receber uma oportunidade ou até começar um negócio. E mesmo assim, em pouco tempo, voltar exatamente para o mesmo nível de antes. Porque o paradigma sempre as traz de volta para aquilo que elas acreditam ser o seu lugar. Começa algo empolgado, sente que agora vai, mas em pouco tempo tudo volta ao normal. Estatisticamente, uma grande parcela das pessoas que fazem resoluções de ano novo abandona todas elas antes de completar 30 dias. Não é falta de força de vontade, é o paradigma atuando. Ele não permite que a pessoa se mantenha no caminho porque ela não acredita, no fundo, que merece aquele novo estilo de vida. E quando eu olho para trás, lembro de como esse paradigma quase me impediu de mudar completamente a minha história. Eu tinha abandonado a escola, trabalhava em pequenos serviços, mudando pneus, trocando óleo, fazendo tarefas repetitivas sem qualquer perspectiva. Quando machuquei meu polegar em uma serra, eu senti como se aquilo fosse uma confirmação de que minha vida seria sempre limitada. E durante muito tempo, eu aceitei essa ideia como se fosse verdade absoluta. Esse é o poder destrutivo de um paradigma. Ele faz você acreditar que está sendo realista, quando na verdade está apenas repetindo um condicionamento emocional. O mais perigoso é que o paradigma não grita, ele sussurra.
Ele não se apresenta dizendo, eu sou o motivo da sua estagnação. Ele se infiltra nos seus pensamentos, nas desculpas que você cria, nos medos que você sente, nas oportunidades que você rejeita sem perceber. É ele que faz você dizer, não é o momento, eu não tenho experiência suficiente. E se der errado? Eu não nasci para isso. E por trás dessa conversa interna, existe um único objetivo: manter você exatamente no mesmo lugar. Mas a verdade é que o paradigma só perde poder quando você começa a enxergá-lo. Quando você percebe que aquela voz interna não é sua identidade, mas sim um condicionamento. A partir do momento em que você identifica esses padrões, já começa a enfraquecê-los. E quando você percebe que não precisa obedecer pensamentos automáticos, você assume o controle. A transformação nunca começa no mundo externo. Começa dentro. Começa quando você decide parar de repetir o passado. E foi exatamente isso que mudou tudo para mim. O dia em que eu entendi que meus resultados eram apenas um reflexo daquilo que eu acreditava sobre mim mesmo, tudo começou a mudar. De empregado frustrado e perdido, passei a construir um negócio que gerou mais de US$100 mil em seu primeiro ano. E isso sem estudo formal, sem experiência, sem saber quase nada sobre negócios. E sabe por quê? Porque, pela primeira vez na vida, eu rompi a cerca invisível. É por isso que eu digo, o paradigma é a raiz de tudo. Não é a técnica, não é o desejo, não é a afirmação, não é o sonho. É a imagem interna que você tem de si mesmo. Se ela não muda, nada muda. Mas quando ela muda, tudo muda. E essa é a chave que 90% das pessoas nunca tocam. Eles tentam mudar o mundo ao redor, quando deveriam estar mudando o mundo dentro delas. Agora, imagine o que aconteceria se você realmente mudasse essa estrutura interna, se você decidisse romper essa barreira invisível. Só imagine por um momento como sua vida poderia ser se você deixasse de viver limitado por crenças que nunca foram suas. Pense nisso, porque é exatamente aqui, neste ponto, que a transformação verdadeira começa. Existe um ponto crítico que quase ninguém percebe quando tenta fazer a lei da atração funcionar. A emoção verdadeira que acompanha o desejo. É aqui que a maioria trava. As pessoas dizem que querem mais dinheiro, mas carregam dentro de si um sentimento crônico de medo e insegurança toda vez que pensam em melhorar de vida. Querem abundância, mas sentem culpa ao imaginar mais prosperidade. Querem liberdade financeira, mas o estômago aperta sempre que olham o extrato bancário. E é exatamente essa contradição interna que sabota tudo. O universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você realmente sente. A vibração é determinada pela emoção, não pela frase repetida. É por isso que tantos passam anos afirmando, eu sou próspero, mas não conseguem sentir prosperidade nem por um único minuto. Eles tentam projetar luz enquanto carregam sombra dentro, e a sombra sempre vence. Você já sentiu isso? Já tentou pensar positivo, mas no fundo, algo dizia que aquilo não era verdade para você? Muitas dessas emoções negativas surgem antes mesmo do pensamento consciente. Estudos científicos da psicologia emocional mostram que o corpo reage antes da mente interpretar. Isso significa que você pode até formular frases de abundância, mas se a sua memória emocional está condicionada ao medo, o corpo dispara sinais de alerta. E esse conflito cria um estado vibracional que impede qualquer fluxo positivo. Em outras palavras, sua intenção diz sim, mas sua vibração diz não. E a vibração sempre é mais forte. Eu vivi isso na pele durante um período da minha vida em que a mudança parecia impossível. Lembro de uma época em que eu havia deixado o corpo de bombeiros e estava tentando construir algo diferente. Mas toda vez que pensava em ganhar mais dinheiro, vinha um sentimento estranho. Não era só dúvida, era uma mistura de medo, vergonha e um tipo de ansiedade que eu tentava esconder até de mim mesmo. Eu imaginava sucesso, mas sentia fracasso. Eu desejava prosperidade, mas sentia que não merecia. E isso acontecia de forma tão automática que eu nem percebia que era esse sentimento, não o desejo, que definia minha vibração.
As pessoas se cobram demais por não conseguirem pensar positivo o tempo todo. Mas a verdade é que a solução não está em forçar positividade. A solução está em compreender a origem do sentimento. Se toda vez que você pensa em dinheiro surge um aperto no peito, esse aperto precisa ser visto, entendido, dissolvido, porque ele é o que molda o campo vibracional. Não adianta mascarar o medo com frases bonitas. A energia do medo continua ali, dominando o processo. É importante lembrar que ninguém está sozinho nessa experiência. Estatisticamente, boa parte da população relata ansiedade relacionada a finanças. Pesquisas recentes mostram que o simples ato de abrir uma fatura gera respostas fisiológicas de estresse em grande parte das pessoas. Isso significa que o bloqueio emocional sobre o dinheiro não é coisa da sua cabeça, é uma programação coletiva. E justamente por isso, quando alguém consegue quebrar essa barreira, a vida muda de forma extraordinária. E é aqui que entra algo extremamente prático. É impossível transformar uma vibração se você não começa a observar o que sente. Por isso, o exercício mais poderoso que você pode fazer é simples, mas profundo. Durante 7 dias, reserve 5 minutos por dia para observar suas emoções diante do dinheiro. Nada mais. Apenas observe. Como você reage ao imaginar que tem mais? Ao imaginar que recebe um valor inesperado? Ao pensar em investir? Ao pensar em gastar? Ao pensar em pedir um aumento? Ao imaginar que poderia ganhar mais do que seus pais ganharam? Esse simples ato de observar faz algo que a maioria ignora. Ele traz o inconsciente para a luz. E tudo o que vem para a luz começa a perder poder. Quando você percebe um padrão emocional, você não é mais dominado por ele. Você começa a se ver de fora. E esse é o primeiro passo para mudar qualquer vibração. Há algo libertador nesse processo. A maioria das pessoas tenta controlar o externo, o emprego, as contas, as oportunidades, o tempo, mas a emoção é a origem. Quando você muda a emoção, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados mudam. E de repente a lei da atração começa a funcionar como deveria. Eu vivi isso quando comecei a identificar meu medo. Eu percebi que sempre que pensava em ganhar mais, vinha a lembrança de fracassos antigos, do tempo em que trocava pneus e limpava pisos, acreditando que nada melhor estava disponível para mim. Quando percebi isso, o medo perdeu força. E quando o medo perdeu força, algo dentro de mim se abriu para novas possibilidades. Foi nesse período que minha empresa começou a gerar resultados extraordinários, mais de $100 mil no primeiro ano. Não porque eu pensei positivamente, mas porque eu finalmente alinhei meu sentimento com o desejo. É por isso que eu digo, o sentimento é o código. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Quando você entende isso, tudo começa a mudar. Quando deixa de fugir das emoções e passa a observá-las, você começa a assumir o controle da sua frequência. E quando você controla a sua frequência, controla a sua vida. A verdadeira mudança começa aí. Existe algo muito poderoso que poucas pessoas percebem quando tentam aplicar a lei da atração: a falta de ação coerente com a nova identidade que desejam criar. A maioria até sonha grande, até imagina a abundância, até visualiza um futuro melhor, mas continua tomando decisões baseadas no medo, na escassez e na insegurança. E isso cria um conflito interno devastador. É como tentar acelerar com o freio de mão puxado. A vibração não sustenta o movimento porque a ação contradiz o desejo. É aqui que muitos se perdem. Eles acham que visualizar é suficiente. Acham que repetir afirmações é suficiente. Acham que pensar positivo é suficiente. E não percebem que o universo responde ao conjunto completo: pensamento, emoção e ação. Se você diz que quer prosperidade, mas suas atitudes revelam que você ainda teme perder cada centavo, a mensagem que você envia não é abundância, é medo. E medo sempre atrai mais circunstâncias que reforçam o medo. Isso acontece mais do que você imagina. Por exemplo, quantas pessoas dizem que querem ganhar mais,
mas evitam pedir um aumento porque têm medo de incomodar. Quantas dizem que querem empreender, mas não dão nem o primeiro passo porque ficam imaginando tudo o que poderia dar errado? Quantas dizem que querem mudar de vida, mas passam o dia inteiro repetindo as mesmas escolhas que as mantêm presas? Talvez isso já tenha acontecido com você. Já se pegou desejando uma nova realidade, mas sentindo que algo te paralisa exatamente no momento em que você precisa agir? Pesquisas recentes mostram que o comportamento humano é guiado, em grande parte, pela percepção interna de identidade. Em outras palavras, você age de acordo com aquilo que acredita ser. Se no fundo você se vê como alguém limitado, mediano ou destinado à escassez, suas atitudes vão refletir isso, mesmo que seu desejo consciente diga o contrário. E esse é o motivo pelo qual tanta gente acaba boicotando sua própria evolução. Eu lembro de uma fase da minha vida em que trabalhei por um tempo com serviços de limpeza. A empresa estava crescendo e eu tinha ideias de expandir, contratar mais pessoas, pegar contratos maiores. Mas havia algo dentro de mim que dizia: isso é grande demais para você. Toda vez que aparecia a chance de assumir um novo cliente, eu hesitava. Não era falta de capacidade, era a velha identidade tentando me puxar para o passado. Eu tinha medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não dar conta. E o mais curioso é que eu já ganhava mais do que jamais havia imaginado antes. Mesmo assim, eu agia como se ainda fosse aquele garoto sem direção, sem estudo, sem confiança. As oportunidades batiam à porta, e eu as encarava com receio, como se não merecesse nada daquilo. Até que um dia, algo mudou. Eu estava conversando com um possível cliente, um contrato grande, que poderia elevar meu faturamento para um novo nível. E no meio da conversa, percebi que estava prestes a recusar. Era como se uma voz dissesse: isso é demais para você. E naquele exato momento, senti uma mistura de raiva e clareza. Eu pensei: por que eu continuo vivendo como se fosse a pessoa que eu era, e não a pessoa que eu estou me tornando? Aquilo mexeu comigo de um jeito profundo, e pela primeira vez, eu decidi agir como alguém que realmente acreditava na própria capacidade. Eu aceitei o contrato, e esse contrato abriu portas que me levaram a faturar mais de $100 mil no primeiro ano do negócio. Esse episódio me ensinou algo que mudou tudo. Você precisa agir como a pessoa que deseja se tornar, não como a pessoa que você foi. A ação é uma extensão da identidade, e a identidade molda a vibração. Quando você age com coragem, mesmo tremendo por dentro, você envia uma mensagem poderosa ao universo: eu estou pronto. E o universo responde de acordo. Muitas pessoas famosas passaram por esse mesmo processo de identidade e ação. Um exemplo forte é Sylvester Stallone. Antes de se tornar conhecido, ele passou por pobreza extrema. Mas mesmo vivendo em condições difíceis, ele tomou ações que refletiam a identidade que queria construir. Ele escreveu um roteiro inteiro, acreditando que era capaz de mudar sua vida. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio, mesmo sendo rejeitado inúmeras vezes, ele agiu como alguém destinado a algo maior. Essa coragem alinhada ao desejo atraiu exatamente o resultado que ele buscava. É uma prova viva de que o universo responde quando você age em coerência com aquilo que diz querer. Mas o contrário também é verdadeiro. Já vimos celebridades perderem tudo porque tiveram medo de mudar a forma como se relacionavam com o dinheiro e consigo mesmas. Algumas alcançam fama e fortuna, mas ainda vivem com a identidade emocional da escassez. E, eventualmente, acabam tomando decisões ruins, sabotando oportunidades e retornando ao mesmo padrão vibracional. Isso acontece porque a ação não acompanha a identidade interna. A prosperidade externa nunca consegue permanecer quando existe pobreza interna. É por isso que você precisa entender este ponto. A lei da atração nunca se manifesta de forma completa se suas ações não confirmam aquilo que você deseja atrair. Você não pode pedir abundância e agir com medo. Não pode desejar liberdade e agir com hesitação. Não pode querer prosperidade e agir como alguém que espera o pior. E aqui está um desafio que pode transformar completamente sua vibração.
Durante os próximos 3 dias, toda vez que surgir uma oportunidade que represente um passo em direção à vida que você deseja, qualquer oportunidade, tome a decisão corajosa, mesmo pequena, mesmo simples, mesmo desconfortável. Apenas haja como a versão mais elevada de si mesmo tomaria essa decisão. Porque quando você age como quem já chegou, o universo move as peças para que você realmente chegue. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar, quando o desejo deixa de ser apenas um pensamento e se transforma em atitude. Quando você dá o passo, o caminho aparece. Quando você ousa, o fluxo se abre. Quando você muda a ação, você muda a frequência. E quando muda a frequência, muda a vida. E enquanto você deixa essas ideias se acomodarem dentro de você, perceba como tudo começou a fazer mais sentido. Quando a percepção muda, o mundo muda junto. E isso acontece de forma tão natural que quase parece mágica. Por isso, antes de seguir para o seu próximo passo, faça algo simples, mas profundamente poderoso. Compartilhe este vídeo com alguém especial, alguém que você sabe que poderia se beneficiar dessa mensagem exatamente hoje. Às vezes, uma única frase é o que desperta uma nova vida. Agradeço por estar aqui, por abrir espaço para esse conhecimento e por permitir que essa transformação comece a acontecer dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo, e eu garanto que você não vai querer perder o que vem a seguir.